o céu está esperando a sua decisão. E não, isso daqui não é só uma frase bonita de impacto. Isso daqui é a realidade. É a realidade porque o céu não é só um lugar para onde a gente vai um dia. Não. O céu é uma promessa. O céu é uma direção, um destino preparado por Deus, mas que depende de uma coisa: da sua escolha. E bom, hoje eu quero te mostrar o que essa decisão significa de verdade, especialmente quando a gente fala sobre o batismo. Você sabia que o batismo, ele não é só um ritual da igreja? Não, o batismo, ele é um símbolo poderosíssimo, ele é um ato de fé profundo. E mais do que isso, o batismo é uma decisão, uma escolha de você morrer pro mundo para poder viver para Deus. A Bíblia diz que quando nós somos batizados, nós estamos sendo unidos com Cristo na morte dele. Ou seja, assim como Jesus Cristo morreu, foi sepultado e depois ressuscitou, nós também, quando nós entramos nas águas ali, no batismo em si, nós estamos dizendo não só para o mundo, mas para o céu também o seguinte: a minha vida antiga ficou para trás. Eu já morri para o pecado e agora eu quero viver para Jesus. É como se fosse um funeral espiritual, mas ao invés de trazer tristeza, traz vida. É o momento em que a gente enterra o velho eu. O velho eu com os pecados, com os vícios, com o orgulho, com a rebeldia, e sai das águas com uma nova identidade. Por isso que o batismo não é só um enfeite, não é só um ritual de igreja, não. É uma marca, é uma declaração pública de que você pertence a Cristo e quer viver para Ele todos os dias da sua vida. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz que se nós morremos com Cristo, também viveremos com Ele. E que quem morreu para o pecado, ele também fala, não pode mais continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado a partir daquele momento. Agora deixa eu te contar uma coisa muito importante. Tem gente que fica pensando assim: eu me batizei, pronto, agora acabou o pecado, agora acabou a luta, agora é só vitória. Mas a realidade não é bem assim. Eu fui batizado no dia 17 de dezembro de 2022, às 8h55 da noite. E sim, eu fui olhar na galeria do meu celular para eu poder lembrar a hora certa aqui e passar, E para mim foi um marco muito importante, é claro, foi um momento inesquecível, foi um momento muito, muito especial. E na minha cabeça, naquele momento que eu estava sendo batizado, eu achava que o pecado ia sumir, que a tentação iria desaparecer para sempre. Mas sabe o que aconteceu a partir daquele dia, daquele momento? A luta só aumentou. A batalha ficou mais intensa. O pecado ficou mais difícil de vencer. Mas isso não quer dizer que o batismo não tem valor, tá? Muito pelo contrário. Foi naquele dia em que eu disse para o mundo e para o inferno também que agora eu sou de Cristo. E mesmo com as lutas, com as batalhas, eu não sou mais o mesmo. Hoje, quando eu caio, eu não me afundo mais. Hoje eu me levanto mais rápido. E eu não levanto mais rápido porque eu sou mais forte, eu sou forte, eu tenho esse poder, não. Mas sim porque Deus me dá força para levantar. Hoje eu sei que a minha vida tem um dono, que é Deus. Hoje eu sei que o velho Gabriel ficou naquela água. O batismo, ele não é o fim da guerra, tá? O batismo, ele é o começo de uma nova vida. É quando você entra no exército de Cristo. E quem entra pro exército sabe que vai ter batalha, mas também sabe que vai ter vitória. Agora, se você aí do outro lado ainda não se batizou ainda, talvez Deus esteja te chamando para dar esse passo já. Mas olha, não vai pela emoção do vídeo, não vai só porque você sentiu um arrepio ou porque ficou impactado ou impactada com alguma coisa que eu falei aqui no vídeo. Não é sobre isso, por favor. É sobre arrependimento verdadeiro. É sobre você entender que o pecado te separa de Deus. E é sobre você entender que você não quer mais viver assim. É sobre você reconhecer que você precisa nascer de novo. E é claro, além disso, é sobre você também decidir entregar a sua vida inteira para Jesus Cristo. E olha só, você não precisa estar perfeito ou perfeita para
ser batizado ou batizada. Não. Você não precisa vencer tudo primeiro para aí sim depois você ir. Você tem que ir do jeito que você tá, sujo, fraco, caído, caída, mas decidido e decidida do que você quer. Porque o batismo, ele não é para quem venceu o pecado já, é para quem decidiu morrer pro pecado. Agora talvez você esteja pensando, ok, Gabriel, entendi, mas aonde que eu vou? Como que eu faço? Qual igreja que eu vou? E se eu não conhecer ninguém? A resposta que eu vou te dar para isso é muito simples. Ore, peça direção para Deus, né? E fale com Ele de coração sincero, com as suas palavras mesmo. E aí, claro, depois disso, procura uma igreja que ensina a Bíblia como ela é. Uma igreja onde o evangelho é vivido com verdade. Uma igreja onde o arrependimento é levado a sério e não como uma brincadeira. E também uma igreja onde o batismo acontece como está na palavra. Isso é obviamente crucial, porque a palavra mostra pra gente, a Bíblia mostra pra gente em Atos 2:38, que o batismo ele vem depois da pessoa ouvir a mensagem, crer na verdade, se arrepender e decidir começar a viver uma nova vida com Jesus. E isso tudo, mais uma vez dizendo, não é sobre placa de igreja. Isso daqui é sobre o que Cristo, o que Jesus nos ensinou. Então, se você encontrar uma igreja que honra de verdade a Bíblia, que prega Jesus como Senhor, que vive em santidade e que batiza como a Bíblia manda pra gente, né? Então é lá que você deve ir. E pode ser num tanque, pode ser numa piscina, num rio, numa caixa d'água, o lugar não importa, de verdade. O que importa é que seja com fé, é que seja com arrependimento, é que seja com verdade. E se você mora longe, né, ou sei lá, tem alguma dificuldade de sair de casa, alguma coisa que te impossibilita, né? Deus ele pode levantar alguém para te batizar dentro da sua própria casa. Sim, mas é óbvio que é bom você fazer um esforço que é muito melhor, né? O importante mesmo é o seguinte, não adie, não deixa para depois, não espere, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos se a gente vai acordar amanhã e Jesus já está voltando. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, até Jesus foi batizado, mas assim, Jesus ele nunca pecou, ele era puro, ele era limpo, ele era santo, mas mesmo assim ele entrou nas águas. Para quê? Para poder mostrar para a gente o caminho, para cumprir toda a justiça, para deixar o exemplo para a gente. Agora, imagina nós, que pecamos, que erramos, que falhamos todo santo dia, entendeu? Nós precisamos muito mais passar por isso também. Jesus foi batizado, os discípulos foram batizados e agora pode ser a sua vez. Porque todo filho e toda filha de Deus mais cedo ou mais tarde é chamado e chamada para entrar nas águas e sair de lá com os olhos no céu. Amém? Que Deus te abençoe muito e nos vemos no próximo vídeo.